Olá, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Grazieri. Estamos em mais uma videoaula da nossa disciplina de elaboração e análise de projetos. Nessa videoaula, a gente vai falar um pouco sobre boas práticas de gestão de projetos, ou seja, situações que a gente consegue utilizar para fazer com que o nosso projeto seja melhor executado. E tem várias delas. Inclusive, de cara, a gente já começa falando um pouco sobre fatores, digamos assim, que sempre fazem com que os projetos, pelo menos é o que as pesquisas mostram, deem certo, tá certo? Então é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Bom, para começar, a gente vai contextualizar essa situação da seguinte forma. Quando a gente fala de gerenciamento de projetos, ou elaboração e análise de projetos, como é o nome da nossa disciplina, a gente identifica que na história do desenvolvimento de projetos, a gente tem mais ou menos que duas ondas, né? Então, dois momentos distintos no desenvolvimento de projetos. O primeiro momento, que abarca esse período entre 1990 e o ano 2000, é conhecido como o período no qual se desenvolveu os vários guias de conhecimento que a gente tem dessa disciplina. Guia de conhecimento, a gente vai falar um pouco mais tarde, né, nessa aula ainda, mas guia de conhecimento são grandes manuais para você fazer gerenciamento de projeto, que tem meio que assim um passo a passo, modelos, fichas, ferramentas, instrumentos para fazer o gerenciamento de projeto, tá? O mais famoso deles, mais conhecido deles, é o PMBOK, que eu até já mostrei para você na outra aula, mas vou mostrar de novo hoje, porque é um livrinho muito bonitinho, então vou mostrar daqui a pouco. A partir dos anos 2000, a gente tem um foco um pouco diferente no gerenciamento de projetos. Porque até então, né, até o ano 2000, acreditava-se muito que o negócio era ter o procedimento, você ter os instrumentos e você fazer. E aí começa a se ter uma visão um pouco diferenciada disso, de que para fazer o projeto dar certo, para ele ser bem executado, outros elementos precisam estar presentes. Elementos como alinhamento estratégico, desempenho, valor, competências. Isso também faz a diferença quando a gente fala de gestão de projetos. Então, não basta, por exemplo, ter a ferramenta certa. Olha, eu tenho que aplicar esse tipo de cronograma para acompanhar o período de execução do projeto. Se a pessoa não tiver habilidade na gestão do tempo, se o gerente de projeto não tiver habilidade em gerenciamento do tempo, não adianta nada ter cronograma, que vai ser mais um papel ou mais um software que você vai estar lá bonitão, mas não vai servir para coisa nenhuma. Então, essa é a visão que hoje predomina no gerenciamento de projetos, que além das ferramentas, a gente precisa ter também outros requisitos na empresa ou na organização para funcionar da melhor forma. E aí, esses requisitos que são colocados hoje, eles são entendidos, são compreendidos através do conceito de fatores críticos de sucesso, ou FCS. FCS, olha que bonita a sigla, hein? O que é fator crítico de sucesso? A gente colocou a definição aqui. É um número limitado de áreas nos quais os resultados, se satisfatórios, irão assegurar um desempenho competitivo de sucesso para a organização. Em outras palavras, são aquelas áreas que a gente tem dentro da empresa que, se funcionarem bonitinho, é muito fácil do projeto dar certo, tá? E por que a gente está falando isso? Existem várias áreas, vários departamentos dentro da empresa. Quando você teve aula de planejamento estratégico, você ouviu falar, né? Vai lembrar de cadeia de valor. Nesse conceito de cadeia de valor, que é do Michael Porter, ele fala que tem dentro de uma organização e de um processo de produção e disponibilização, comercialização de bens ou serviços, existem atividades de apoio e atividades de suporte. As atividades de apoio são as atividades consideradas chave, ou seja, aquelas que têm uma influência direta sobre a elaboração do produto ou a prestação do serviço. E também as atividades de suporte, também as atividades de suporte que contribuem para que as atividades de apoio se realizem. Então, usando esse conceito da cadeia de valor, fica mais fácil, por exemplo, da gente entender o que é fator crítico de sucesso, que são justamente essas áreas-chave, as áreas principais de uma empresa.
Não estou falando que é mais importante ou menos importante, mas que tem uma relação direta com aquilo que está se realizando. Vamos supor que a gente está falando de um supermercado, tá? Quais são as áreas-chave de um supermercado, se a gente for parar para pensar? O supermercado tem área de RH, contabilidade, finanças, jurídica, marketing, logística, tá certo? Todas essas, por exemplo, então, tem várias outras, mas só para a gente ficar aí por cima. Poxa, é imprescindível que um supermercado trabalhe ações de marketing para que clientes sejam atraídos, conhecidos, conheçam a proposta do empreendimento e venham adquirir seus produtos lá. Tá? É imprescindível pensar em questões de logística, porque os clientes, quando vão até um supermercado e não encontram um produto, puxa, se frustram e vão até um outro concorrente. Então, nesse caso, a gente está falando que fator crítico de sucesso para o supermercado, por exemplo, é você ter as questões de marketing e logística muito bem desenvolvidas. Ah, professor, mas o RH não é importante? Lógico que o RH é importante, mas o RH serve de suporte para essas atividades-chave que a gente está falando. Então, o fator crítico de sucesso tem relação um pouco com isso. Aí alguém vem e fala assim: ah, professora, mas você falou agora há pouco que competências são fatores preponderantes para a gestão de projetos, então o RH é importante. Se a gente for pensar em competências dos indivíduos, eu acho que até o processo de aprendizagem e desenvolvimento de pessoas é um fator crítico de sucesso. Mas a operacionalização, questões, digamos, mais burocráticas, administrativas, elas contribuem muito, mas elas não estão diretamente relacionadas à atividade-chave da empresa. Então, para pensar um pouco nisso quando você lembrar dessa expressão, fatores críticos de sucesso. Mas eu vou te apresentar alguns exemplos de fatores críticos de sucesso para você guardar aí na tua caixinha de lembranças, tá? Então, exemplos de FCS que a gente tem: tamanho da empresa ou da organização, o tamanho do projeto. Nossa, o tamanho do projeto é uma coisa crítica, porque projetos muito grandes, muito complexos, como a gente falou na aula anterior, eles acabam apresentando dificuldades que projetos menores e menos complexos não apresentam. Então, pensar em tamanho, em amplitude, né, do projeto é muito importante. O tipo de organização que a gente está falando, por exemplo, se são organizações públicas ou privadas, são completamente diferentes, têm naturezas distintas, e isso certamente faz com que o desempenho do projeto seja diferente. Por exemplo, né, a gente está falando nem de segmentos competitivos aqui, que é outra dificuldade também. Experiência do trabalho de gerente de projetos. Gerente de projetos experiente faz toda a diferença, porque já tem aí um know-how, um background que pode ser utilizado para fazer a gestão de projetos. Personalidade e estilo de liderança do gerente, aí a gente está falando aí de características individuais, né, da pessoa que exerce essa gerência de projetos. Apoio da gerência sênior, isso aqui é fundamental, porque se você não tem um bom patrocinador dentro da organização, um cara que vai lá, defende o projeto, que briga pelas necessidades, fica muito difícil de tocar. Porque toda vez que a gente tem um projeto sendo desenvolvido na empresa, a gente tem coisas acontecendo que modificam a rotina e muitas vezes incomodam as pessoas. Então, ter essa força, esse apoio da gerência superior, do presidente da empresa, isso é muito bacana. Faz diferença também. Boa comunicação e feedback, não precisa nem falar, né? Comunicação é uma questão chave em em todos os tipos de atividade da empresa, não só na gestão de projetos. Feedback é fundamental, porque saber como as coisas estão acontecendo, dar retorno para poder tomar providências é fundamental na gestão de projetos. A cultura organizacional, então, como a organização se identifica, valoriza a gestão de projetos e as suas práticas. Então, é uma organização que tem a dinamicidade, tem a flexibilidade, se adapta facilmente às situações, reage de forma fácil, aprende com problemas, tudo isso contribui também. E, por fim, um cronograma realista.
Então, eu quero fazer, por exemplo, construir uma casa de... Eu vi hoje isso, né? Então, tem uma empresa que está construindo uma casa de 2 andares só com manufatura aditiva, ou seja, impressora 3D. E aí você pensa, vou construir essa casa em, não sei, 3 dias, porque é uma impressora, é só botar para imprimir e vai imprimindo. Não, não dá, né? Então, pensar em cronogramas factíveis, realistas, faz você fazer a gestão de tempo do seu projeto muito mais assertiva. E aí economiza também outros recursos que estão envolvidos nesse gerenciamento de projetos, tá certo? Vou fazer outro vídeo para a gente continuar a nossa discussão sobre boas práticas, então não me abandone, assista o próximo também. Até mais!